Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dia 28 de janeiro de 2019 já, começou o ano, entrando já no ano funcionando. E temos hoje um convidado muito especial que entende tudo de residencial para estudantes, o Juliano Antunes da YouLiving. Já vou apresentar ele com mais detalhes, mas se quer entender um pouco mais de como é que funciona esse mercado, como é que funciona as especialidades desse tipo de residência, o que está chegando no Brasil, qual é o futuro desse mercado, fica com a gente aqui que a gente vai bater um belo papo com o Juliano. Eu sou o Ricardo Reis, conselheiro, incorporador e gestor imobiliário. Escrevi o livro Lucre com Imóveis, disponível aqui na Infomoney como um e-book gratuito e também como um curso Lucre com Imóveis. São 8 ou 10 horas de gravação, excelente curso. Aqui nesse livro tem a parte de mercado imobiliário, a parte de estratégias vencedoras, oferta e demanda, os 38 tipos diferentes de negócios imobiliários, de forma bem simplificada, está exposto no livro os pontos fortes de cada um desses negócios, os pontos fracos, os problemas e as soluções. E a conclusão do livro tem ali as tendências, né, os desafios e oportunidades para você começar a investir ou melhorar seus investimentos. A gente compartilha o máximo de informações que pode. São 35 anos nessa área já que a gente está trabalhando, 100 anos na família. Tudo que eu pude aprender de certo e errado, né, está aí compartilhado para você. Aproveite esse tipo de informação. As novidades da semana, né? Trouxemos as últimas coisas que aconteceram. A primeira foi a última entrevista que fizemos com o Caio Calfati, que sabe tudo de hotelaria, contou para nós como é que está o mercado, a história do mercado. Excelente entrevista. Assista lá no infomoney.com.br, entra lá para ver a parte de imóveis. Vai estar lá as entrevistas todas, que a gente já fez 12 entrevistas ao longo do ano passado e desse ano, e essa do Caio foi excelente. Tem uma errata em relação à última entrevista, que eu falei que o fundo de hotéis, Max Invest, foi o melhor fundo imobiliário do ano passado, né, de rendimentos. Eu falei que rendeu 18%. Não, rendeu 28%. Também o Arthur Vieira de Moraes entrevistou o Diogo Canteiras, que é o gestor e quem desenvolveu esse fundo Max Invest. Assista lá na entrevista do Arthur Vieira de Moraes de fundos imobiliários. Ele também tem o curso de fundos imobiliários que é excelente. Se quer entender um pouco mais de fundos, assista e faça esse curso. Os dois cursos são ótimos. O meu de imóveis, para você ver os fundamentos do mercado, fala um pouco de fundos imobiliários, e o dele especificamente de fundos imobiliários. Também o governo aqui de São Paulo anunciou o lançamento de um fundo imobiliário para vender as unidades que eles têm à venda. São mais de R$1 bilhão em imóveis. É uma maneira nova do setor público, que não é especialista em imóveis, poder fazer a gestão e o giro do seu estoque e trazer dinheiro para o caixa. Então, muito bem-vindo aí essa criação desse fundo imobiliário específico para imóveis do Estado e também do município de São Paulo. Também saiu pelo STJ que agora as permutas, né? Toda incorporadora, a maioria delas gosta de ter permuta do terreno por unidades nesse prédio que será construído. E isso era taxado com o ITBI, que já custava caro no começo do negócio, né? Então, finalmente, depois de muita discussão jurídica, o STJ decidiu que, como é uma permuta, não há que se cobrar ITBI. Muito bom para o mercado essa notícia. Também vai ter um evento muito grande aqui em São Paulo, o evento de Construtec, no dia 29 de março, aqui em São Paulo. Vai falar sobre todos os problemas e soluções do mercado imobiliário. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, é um ótimo evento para participar. E a última notícia muito boa é que a confiança dos empresários. Os empresários são quem gira a economia, né? Todos os funcionários, empregados, trabalhadores dependem de um empresário que aceitou tomar um risco e tomar uma decisão de investimento. Então, hoje, 70% dos empresários brasileiros acreditam que vão investir mais do que no ano passado. Então, essa é uma ótima notícia. Os empregos e os tributos crescem a partir dessa decisão dos empresários. Isso tudo colocado, vamos entrar na pauta de hoje, que é o Juliano Antunes da YouLiving. Olá, Juliano, como é que está você? Bom dia, bem-vindo aí ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Ricardo. Muito bacana estar aí junto conosco. O Juliano, ele é engenheiro civil, especialista em administração e também em economia, né, Juliano?
E você é a pessoa que junto desenvolveu com o sócio, né, é co-proprietário aí e CEO da YouLiving, que é a primeira empresa pioneira aí, especialista em imóveis para estudantes, né? Como que funciona esse mercado aí, Juliano? Por que você resolveu entrar nesse mercado de estudantes? Bom, é uma história um pouco longa, Ricardo. Sim, vamos lá, contar. tem um pouco de tempo Vamos aqui, lá. vamos lá. Começou lá atrás, em final de 2011, começo de 2012. Tá. A ideia surgiu que a gente identificou um nicho realmente aqui no Brasil. Sim. Pouquíssimo explorado, né? Ele estava inexplorado de forma profissional. Tá. É um mercado bastante grande. Sim. Tem quantos milhões de estudantes nós temos? Nós temos hoje quase 8 milhões de estudantes no Brasil. Sim. Desse montante, cerca de 6 milhões e meio são de cursos presenciais. Certo. E quase 30% desses estudantes eles saem da casa dos pais para estudar fora. 2 milhões de estudantes. Então nós temos aí cerca de 2 milhões de estudantes se deslocando de alguma maneira precisando de um lugar para morar. Temporária, aí 3, 4, 5 anos no seu curso. Exato. Né? Então é um nicho razoável e que nenhuma empresa até então havia feito isso de uma forma organizada, como existem grandes empresas fazendo isso fora do Brasil. Lá fora é muito comum isso, né, Juliano? Tem muito comum, universidade muito comum. E em volta vários prédios para locação, Sim, né? Sim, o país onde isso é mais comum é os Estados Unidos. Sim. Mas nós fomos olhar isso também nos Estados Unidos, mas muito na Europa. A Inglaterra é muito forte também. A Inglaterra nisso, começou isso logo após os Estados Unidos. A Inglaterra hoje é o país mais maduro em termos de desenvolvimento de student housing. Certo. Mas nós fomos olhar outros países que estavam em desenvolvimento também. Sim. Para aprender com eles como que eles estavam desenvolvendo, quais eram os fundamentos, né? Que caminho que eles estavam ali para poder baseando. você se inspirar Exato. nisso, né? Então nós olhamos muito a Holanda, que estava um país crescendo muito nessa parte de residência estudantil. Tá. A gente estava olhando muito a Alemanha, que está um boom também, gigante nesse setor. Sim, Berlim, né? Uma cidade especialista muito, nisso crescendo também, né? demais. Mesmo a França, a Espanha, muito desenvolvimento acontecendo. Uhum. Então a gente olhou muito isso, como estava acontecendo, quais eram os pontos mais importantes. E a gente trouxe os conceitos para o Brasil, olhou o que estava acontecendo aqui, em termos de desenvolvimento, que sempre existiram desenvolvimentos em praças universitárias, sempre existiram. Né? Mais varejo, construtores locais, incorporadores, uhum. Mas que vendiam as unidades ou pequenos construtores construíam para eles mesmos e alugavam através de imobiliárias. Sim. Mas nunca grandes empresas fazendo isso em larga escala, tendo os ativos para renda, consolidando uma marca, prestando um serviço de qualidade para os estudantes e melhorando a experiência desses estudantes ao longo da vida universitária. Então, a gente enxergou que existia realmente uma possibilidade grande de agregar valor no desenvolvimento imobiliário, não só desenvolvendo, vendendo, mas trazendo a operação para junto do negócio. Eu achei muito bacana, conheci o Juliano, né, Juliano, lá em Nova York, no GRI, né, acho que foi 2013, se não me engano, foi 2013. Começo de 2013. O GRI, para quem não sabe, é um dos maiores grupos que organiza eventos de mercado imobiliário no Brasil e fora do Brasil, em vários países do mundo inteiro. Nós foi no Hotel Plaza, ali na Quinta Avenida, e teve um jantar que foi na Trump Tower, né? Foi. Fecharam lá um restaurante para nós, excelente. Sempre o nosso amigo Gustavo Favaron, que é o CEO do GRI, e o Henry, né? Faz esses eventos maravilhosos. E a gente pôde jantar juntos, e nessa oportunidade você contou o teu desejo, né, de desenvolver isso, faz quase 5 anos isso, ou mais de 5 anos, e de lá para cá você realmente estudou todo o mercado, viajou muito, né, conheceu tudo, trouxe para cá, tropicalizou um pouco a ideia aqui e conseguiu já colocar em operação alguma coisa, né, Juliano? Sim, a gente, em 2014, final de 2014, a gente começou a operar o primeiro empreendimento. Já está operando? Já está operando desde 2014. Certo. Os primeiros empreendimentos foi um empreendimento em Sorocaba, depois o segundo empreendimento foi em São Paulo. Já chegaram Foram aqui. Empreendimentos pequenos, cerca de 70 camas. Tá. Mas recentemente nós começamos outros empreendimentos. Então nós temos um empreendimento maior já em São Paulo, com 125 camas, empreendimento em Ribeirão, com 220 camas,
Temos um outro empreendimento junto com o INSPER, que a gente administra para eles, Bacana. Um empreendimento para eles. E no começo do ano passado, de 2018, nós nos associamos a um fundo de private equity, Tá. que é a VBI, Real Opa, Estate. isso já muda, é outro jogo, né, Juliano? Porque aí você tem que ter toda uma governança, prestação de contas, né? Mudou Balanço, completamente. auditoria, todo Foi um jogo um diferente. investimento onde eles viraram sócios da empresa e nós montamos um veículo de investimento, um fundo imobiliário. Certo. Então, agora nós passamos a desenvolver os próprios ativos dentro desse fundo, com foco principalmente em aquisição de prédios existentes para transformação através de Retrofit, que é retrofit, mais rápido, né? buscando oportunidades de mercado. Sim, comprando bem, né? Não exclui a possibilidade de desenvolvimento greenfield também, mas o foco principal é o desenvolvimento de retrofit. Ó, que interessante isso. Então você começou estudando, viajando, né? Conhecendo tudo, aí você trouxe para cá, começou um piloto, né? Sim. Ele depois conseguiu atrair um investidor estrangeiro de um fundo, que é uma coisa bárbara, né? Aí se dá um grande passo para o futuro e agora está organizado aí com algum dinheiro para ir buscar novas oportunidades. Sim, agora a gente passou a ser não só o operador, mas também desenvolvedor. Tá. E já temos aí um pipeline grande de projetos. Os primeiros projetos já foram adquiridos, agora já estão em fase inicial de construção. Opa, a coisa está acontecendo então. Hoje nós temos, com esses empreendimentos já em operação, 600 camas em operação. Poxa vida. Já temos um histórico que a gente consegue mostrar um pouco do aprendizado, né? Uma coisa é o que a gente imaginava fazer, outra coisa é o que a prática nos mostra. É o previsto, né? Você realiza o papel, né? Versus o que está acontecendo. Então a gente teve que ajustar muita coisa, aprendeu muito com o dia a dia da operação. Sim. E vai transformando isto as lições aprendidas nos próximos empreendimentos. Claro. Então cada vez vai ficando melhor. A procura né? de aprendizado, né? Está aprendendo Exato. agora, onde mais aprende, né? E... A gente sabe que aqui tem uma diferença com os empreendimentos de fora, que é o preço que a gente consegue cobrar. Qual é o preço que está cobrando hoje, Juliano? Depende do empreendimento. Eu acho que a gente, quando olha para cidades fora das grandes capitais, como São Paulo, a gente tem um teto menor. Tá. São Paulo a gente tem um limite maior, um pouco claro, maior, tem uma elasticidade, mais caro, né? E é mais caro, tem mais sem renda dúvida. aqui para poder pagar um pouco mais. Então ele varia de cada local, depende do tipo do apartamento, mas tem um teto. O estudante ele vai ter um limite de pagamento. Você tem que trabalhar dentro dessa Se a gente quer atingir uma faixa maior de bolso, a gente não pode trabalhar com um empreendimento mais premium, né? A gente tem que trabalhar com um empreendimento que atinja todas as faixas. Sim, você está na E a gente reflete isso no produto. A gente faz um mix de apartamentos mais simples, compartilhados, até os apartamentos maiores, mais individualizados. Você varia um pouco. A gente faz um mix dentro do próprio prédio, certo. A gente faz um mix de produtos para ter uma faixa de preços maior também. E fica a mulher junto, menina com menino, no mesmo prédio? No mesmo prédio, sim. Assim? No mesmo prédio, sim. E funciona bem isso? Funciona. A parte de segurança, porque acho que um dos pontos fortes que se pode oferecer são alguns serviços, né? Qual é o diferencial dele ficar numa república hoje em dia, que é a opção que ele tem, ou ficar num empreendimento como o teu, que vem com uma marca e com um desenho específico? Se a gente comparar com a república, os diferenciais são enormes, né? Então, Primeiro é a organização. Tá. Então, a república ela tem uma autogestão. Né? Um prédio como esse tem uma gestão profissional. Tá. Então você tem ali uma equipe, um staff 24 horas que dá todo o suporte, existem regras bem estabelecidas, tem um regulamento interno. Sim. Então, ao mesmo tempo que eles têm ali a liberdade deles e a autonomia, eles têm que respeitar determinadas regras, porque eles fazem parte de uma comunidade e viver numa comunidade requer determinados respeito com o seu vizinho, com os colegas, né? Sim. Então a gente também faz com que isso seja cumprido de uma maneira amigável, mas faz com que eles aprendam que tem que respeitar o próximo. Então a primeira grande diferença é essa. Depois a própria estrutura, né? A estrutura em si. Então os apartamentos são os móveis, a decoração, as áreas comuns.
toda a estrutura oferecida é muito diferente de uma república. Certo, tudo pensado para um prazo um pouco bem mais definido, longo, né? Bem desenhado. Bem durável, os Certo. móveis, os equipamentos. A manutenção é bem feita. Também, que é um ponto importante, né? Então, eles não têm que se preocupar com isso. O serviço oferecido, então, eles vão receber ali uma conta para eles pagar no final do mês. Tá. Eles não vão ter que ficar, recebendo todas as contas, fazendo a divisão entre eles, um paga, o outro esquece. A gente vai ligar a água, ligar o gás, não tem problema. Liga, né? Tá na conta do antigo inquilino, né? Aí então, chega em casa, caiu a internet, aí quem é dos 10 que estão morando na República vai ligar e ficar ali uma hora reclamando. Certo. Né? Então, nesses prédios, normalmente a gente tem redundância, são links dedicados, que têm uma estabilidade muito maior. Dificilmente cai a internet. Quando cai, tem essa redundância para que realmente cai no bairro todo, problema. né? Quando cai no bairro todo. Né? Mas é muito raro esse cair sem internet. A gente sabe como funciona. Uhum. E se cair, tem alguém que vai resolver. Né? Fique tranquilo que tem alguém lutando para isso aí já. Né? E outros problemas, né? Qualquer outro tipo de problema que acontecer, eles têm com quem reclamar. Água quente, água fria, né? Gás e tudo isso. Né? Então, e fora isso, o fato da empresa, da YouLiving, ser especializada somente nesse setor, a gente quer propiciar para esses estudantes a melhor experiência possível para eles. Então, a gente leva para dentro desses empreendimentos uma série de eventos, palestras, uma série de atividades que eles possam fazer para que eles se integrem, para que eles ali possam fazer algo que não seja simplesmente ir lá e dormir. Eu achei bacana, você comentou no começo, né, Juliano, a pessoa chega sem conhecer a cidade, geralmente, né? Então você já começa com um tipo concierge, né? Ajudando a pessoa a ver onde que é o supermercado, onde é a farmácia, onde é o médico. Esse é um suporte básico que a equipe está treinada a dar. Sim. Ele chega, quando é aquele estudante que acabou de chegar na cidade, né? Imagina uma cidade como São Paulo, que eles vêm de outras cidades pequenas normalmente, cidades do interior. Quando chega em São Paulo, eles se assustam, né? Ver uma cidade grande como essa, não sabem como se deslocar, não sabem nada. Eles pedem ajuda para qualquer coisa. Então, como que eles vão para a faculdade dali, como que eles podem ir até o mercado, como que eles... Onde pega o ônibus? Se eles passam mal, como é que eles fazem, né, para ir para um hospital ou chamar alguma coisa, ou ligar. E essa segurança também a gente passa para os pais. Isso que eu ia te perguntar agora. Essa segurança a gente também passa para os pais. Os pais são os principais nesses, não? Eles que estão... Como faz com os filhos quando os filhos precisam de alguma coisa, né? Uma necessidade. Né? E são coisas que acontecem no dia a dia. Sim, é o dia a dia. E a parte da segurança também, para os pais, deve ficar muito mais tranquilo, né? Saber que todos tem os prédios têm controle né? de acesso, né? Todos os prédios têm controle de acesso. Então a gente sabe exatamente quem está dentro do prédio, quem entrou, quem saiu. Muito legal. As visitas podem acontecer, mas todo visitante tem que fazer o cadastro. Sabe que dia entrou, que hora horário saiu, que que hora entrou, saiu, tudo isso. Lá fora a gente vê muito bem isso, né? E também nos prédios de estudantes a gente vê que tem uma área de convívio, né? Esse é um ponto que os estudantes gostam bastante, ter um lugar para poder conviver, assim, né? Sim, todos eles. Essas áreas de vivência, essas áreas comuns que fazem essa integração é muito importante. Então eles têm espaços para eles estudarem, que eles não precisam ficar sozinhos, isolados dentro dos quartos. Sim, é uma coisa que... Então essas áreas fora são muito importantes. Então tem espaço para eles ficarem estudando juntos. Podem trazer um colega da faculdade para estudar ali com eles, não necessariamente só do prédio. Então vai somando uma série de coisas. Primeiro que você conseguiu integrar tudo numa taxa só. Sim. Né? E você está operando. Né? Segundo, tem a segurança tanto para o estudante quanto para os pais. Exato. Aí depois ele chega, não fica perdido pedindo favor. Sabe que tem para quem perguntar as coisas, né? E vai ter uma resposta. E depois tem isso que você falou agora há pouco. Ó. Ele tem o espaço de convivência e você ainda traz coisas externas, eventos externos, né? Pessoas para fazer alguma coisa para integrar as pessoas que no início são mais tímidas, tal, ainda não se conhecem, né? Eles vai fazendo algum tipo de evento para poder ir integrando essas pessoas. Sim, então é uma somatória de pequenas coisas que na verdade muda totalmente aquela experiência que as pessoas têm ao momento da vida muito importante. Todo mundo lembra muito claramente da época do estudante, né? Na época que você saiu da adolescência, está entrando já se tornar um adulto e está tomando as primeiras decisões sozinhos, fora de casa.
Então, muito bacana essa E os contratos experiência simplificados, né? Então, nós temos contratos hoje que não tem a burocracia dele alugar um apartamento, ele vem de uma cidade e ele tem um contrato onde ele tem que ter um fiador, ou ele tem que contratar um seguro-fiança, ou depositar 3 meses de calção. Como é que funciona são isso? São contratos de 30 meses. Como é que você pega a garantia Os nossos desse contratos negócio? são contratos curtos, normalmente de 12 meses. Sim, de 12 em 12 você renova. Que ele assina o contrato conosco, paga adiantado e faz o contrato e vai pagando mês a mês. Só paga um mês adiantado? Ele faz o contrato põe uma de 12 calção meses, nisso? mas ele paga o mês adiantado. E tem alguma calção, alguma outra garantia? Não tem garantia porque ele paga o mês adiantado. E se não pagar no segundo mês? Aí a gente chama ele na recepção e conversa com ele. Depende do... Existem 2 tipos de contrato, né? Tá. O contrato de hospedagem e o contrato de locação. Depende do tipo do prédio. Uhum. Se é um hotel ou se é um residencial. Também estava falando um pouquinho atrás, um pouquinho antes, sobre a regulamentação. Né? Em alguns países que eu ia falar agora, já tem uma série de regras, porque é uma coisa meio estranha aqui no Brasil ainda. É uma parte hotel, uma parte residencial e não tem uma regra muito clara, né? E como é que funciona? Qual é a ideia disso aí? A gente está num limbo ainda, né? Tá. Aqui. O melhor modelo para a gente, operacionalmente, seria um modelo hoteleiro. Tá. Porque é um contrato de hospedagem, você tem uma relação comercial, se o estudante não pagar, você simplesmente bloqueia o acesso dele. Simplifica tudo. É mais fácil. Tá. Mas tributariamente é muito mais oneroso. Né? Paga lucro real de 34%? Aí você opta, né? Se tá, lucro real ou prejuízo, mas você tem uma tributação muito maior. Sim. Né? Você tem PIS, COFINS, ISS, enfim, você tem uma tributação grande. No nosso caso, que é um fundo imobiliário com investidores estrangeiros, que a gente tem uma isenção, tributação na inicial, fica muito mais oneroso ainda. Sim. Quase que inviabiliza o negócio. Tá. Olhando para o lado da construção, então, para você construir um hotel, ele também é muito mais oneroso. Né? Sim. Você tem aí... as exigências são muito maiores. Né? Do lado da segurança, o bombeiro exige muito mais. É verdade. Que quando você olha o bombeiro, você conhece a construção. Sim, tem hotel lá. Os hotéis, o bombeiro dupla, que entende você... A pressão na você... escada, às vezes, é muito grande o prédio. Num prédio como um hotel, você não mora, então você não conhece as rotas de segurança. Sim. Então você tem que ter mais opções de fuga. Né? Num prédio que você mora, você já conhece, está ambientado ali. Tem menos, por isso que você não tem a segunda escada, Entendi. Você não tem necessidade muitas vezes de sprinkler. Sim. Num prédio como um hotel, você tem e muito o mais... já dá um impacto financeiro no teu custo de obra que gigantesco. Quem não faz obra não sabe. Também, a segunda escada na área e tudo mais, né? Largura de corredores. Também, então, tudo isso. Então tudo isso impacta muito o nosso custo, Tá. fora o custo tributário. Então, o ideal é o modelo residencial. Uhum. Por outro lado, em algumas cidades ainda, tirando São Paulo, que você tem um benefício para não fazer vaga de garagem, algumas cidades ainda exigem vaga de garagem nos residenciais, obrigatoriamente por unidade. Estão brigando lá para fazer um prédio Airbnb na frente de um shopping que está cheio de vagas, sobrando, e nós temos que fazer vaga. Né? Então aí você tem outras brigas que é com relação à vaga de garagem nos residenciais em algumas outras cidades. Tá. Que dificulta a construção. Aí você tem algumas outras artimanhas que você vai ter que abrir mão para você poder encaixar. Mas tributariamente ele vale a pena no residencial. Então, são detalhes que você tem que olhar. Cada caso é um caso aí. Na lei do inquilinato, você também tem alguns poréns que você... Hoje é mais fácil você executar um contrato, sim, principalmente se você não tiver garantia. Quanto menos a lógica da lei quanto menos garantia se exigir, mais fácil tirar a pessoa. Então, né? O fato de você cobra adiantado e ele não pagar, você, teoricamente, é mais fácil de você tirar. Em teoria, na prática já é outro jogo. Então, a princípio, não teria problema. Mas tem um outro lado negro do contrato, que se você faz contratos curtos de 12 meses, ele pode querer ficar e você tem que ficar com ele 5 anos. Então, tem alguns cuidados que tem que ser tomados nos contratos residenciais,
Por isso, o fato de, se houvesse a possibilidade de haver uma regulamentação específica para esse setor, seria perfeito, né? Então, a gente sabe que existe, a gente comentou naquele último evento que você estava presente, Sim. Da regulamentação que está o pessoal tentando fazer para os multifamily de locação temporária, que muitas dos pedidos deles podem valer para vocês. Vão valer para a gente. Então, a gente está aguardando um pouco esse andamento deles, porque é algo que tem que tramitar na Câmara e tudo mais. Claro. O evento foi o XP Real Estate, né, que é um evento específico sobre imóveis, que começou na parte da manhã com os negócios disruptivos, né, os negócios novos, como multifamily, como estudantes, como senior houses. Né? Você representou muito bem, com um colega seu, a parte de estudantes. E multifamily houses, a gente comentou aqui no último programa, são prédios, empreendimentos todos para locação, que não é comum no Brasil, é muito comum lá fora. Aqui, eventualmente, prédios menores, kitnet, lá tem prédios de 2, 3 quartos, tem condomínios residenciais de centenas, às vezes milhares de imóveis, tudo para locação. Condomínios clubes maravilhosos, tudo mobiliado, com cozinha pronta, né? Com praça de esportes e tudo mais. Então, isso exige uma legislação, né? Em especial essa parte da garantia e a parte de como tirar a pessoa que não paga, que aqui no Brasil ainda está muito complexo. Sim. A vantagem que a gente vê no Brasil é que essa lei de locações ela veio se melhorando, né, com o tempo. O build to suit, que são os prédios feitos sob encomenda, que também era um limbo anos atrás, porque a pessoa encomenda um prédio para ser feito como ela quer, aí no fim ela pode não querer pagar o aluguel do meio em diante, né? E quem investiu nesse prédio todo o dinheiro, como é que fica daí? Então agora é a pessoa que faz um build to suit, né? O atípico, ele tem que, se desiste do contrato, tem que pagar todo o aluguel até o fim do contrato como multa. A multa é essa. Então a gente espera que realmente a lei seja melhorada em relação a locações, né? E especificamente nessa parte de locações atípicas, como é a de vocês e da multifamily. Muito interessante. Acho que as duas grandes barreiras para isso no Brasil era a questão jurídica. Sim. E a taxa de juros, né? Que inviabilizava você fazer esse tipo de investimento. A pessoa deixava o dinheiro na renda fixa, muito né? Mais vantajoso, e hoje em dia, com a renda fixa tão baixa, qual é a expectativa que esse investidor de vocês está tendo para... Qual é o retorno que ele espera nesse investimento? Hoje nós temos um investidor que está fazendo investimento no veículo através de um private equity. Certo. Então ele busca uma taxa de retorno maior do que uma taxa de retorno convencional, por ser um investimento desde uma fase de desenvolvimimento. Tem todo um risco, né? Tem teoricamente. Tem um risco envolvido, é um private equity, um investimento mais de risco. Não é renda taxa, pura, né? Vai ver se vai dar certo ou não. Se eu tivesse um prédio já pronto, operacional, é lógico que eu histórico com um cap que agora você tem, né, comprimido, lógico. Provavelmente daqui 3, 4 anos, com esses empreendimentos todos em operação, com a ocupação estabilizada, meu risco vai ser muito menor, essas taxas vão estar comparadas com a taxa de mercado de renda fixa, né? Mas hoje... Renda fixa mais alguma coisa, né? Porque tem... É renda imobiliária, né? Lógico, então é renda fixa mais 2, 3%. Exato. É isso que se espera. Mas hoje são retornos um pouco mais altos, maiores na estabilidade, justamente para a gente ter um upside na saída. Claro. Esse fundo é um fundo que veio investir nisso, né? É fundo de private equity. Para quem não conhece, fundo de private equity está investindo em participação. Ele está participando do negócio, está entrando... ele entra como investidor num veículo específico que é um fundo imobiliário aqui no Brasil. Sim. É um fundo imobiliário? É um fundo imobiliário. E é um fundo específico para vocês? Sim, ou é um outro específico fundo nosso. É um fundo específico já. Então é o primeiro fundo disso no Brasil? Sim. Que bacana. Então você está abrindo duas frentes aí. A frente física de fazer os empreendimentos e operá-los, né? E a frente financeira, que é de como financiar isso, né? Exato. Muito bacana. E a parte de tecnologia, Juliano, tem uma parte de tecnologia envolvida nisso? Na parte da operação ou na parte de prestar contas? Como é que funciona a parte de tecnologia? A gente utiliza um sistema de gestão, mas isso não é novidade, porque todas as empresas utilizam um sistema de gestão. Sim. E a gente vem implantando algumas ferramentas. A gente utiliza algumas ferramentas que é comum em vários prédios já hoje, mas
que facilita a vida do dia a dia dos estudantes. Tá. Por exemplo, eles conseguem reservar a lavanderia no aplicativo. Isso é muito legal. No horário, né? Não fica esperando lá com a roupa suja, ou chega lá com a roupa tá ocupada a máquina. Tem um aplicativo, chega lá, reservam. A máquina está pronta para ele naquela hora que ele está esperando. Isso. E adianta bastante a vida isso, viu? Sem dúvida. Então, eles reservam ali e depois a quantidade de usos que eles tiveram venha na conta no final do mês. Sim, vai somando ali, né? Então, isso facilita bastante. E o pai eles. confere lá em casa depois, né? Tá e certo. outras tecnologias, tirando os controles de acesso, né? Que isso também é importantíssimo, né? É um aplicativo nosso que está em fase de desenvolvimento, que aí vai facilitar muito a comunicação interna, o acesso deles às contas e tudo mais, os boletos, pagamento, tudo isso vai facilitar muito. Vai concentrar tudo num tudo sistema. nesse único aplicativo. Muito, são uma série de pequenas coisas, né? A gente já comentou isso, impressionante como a especialidade ajuda, né? E como é que se compara, Juliano, aqui o Brasil, né, o nosso produto com os produtos lá fora? Você viajou tanto, conheceu tantos países, né? Quais são as diferenças em cada país, assim, como curiosidade para a gente entender onde é que entra nós em relação, é mais europeu, é mais para o americano, como que é o brasileiro? Eu diria que parece mais com alguns países europeus. O americano, ele presta um serviço mais à distância, né? Ele fornece ali a moradia, o que fica mais próximo do estudante são aquelas moradias dentro do campus das universidades. Tá. Aqueles que são fora, tem o prédio, eles fornecem o serviço, mas não tem muito o contato, aquele atendimento. É meio self-service, o americano meio que se vira, né? Fornece ali, ele vai e mora. Não tem uma proximidade muito grande porque eles são muito independentes. Sim. Na Europa, em alguns países são mais frios também, então você pega alguns lados, alguns países europeus, onde eles também não querem essa Alemanha, proximidade. Mas você pega outros países como a Espanha, a Itália, você já tem um contato muito mais próximo, né? Então varia muito o tipo de serviço que é prestado também. Mas você pega uma empresa que está crescendo muito na Europa e está se espalhando por lá, que é uma empresa que chama The Student Hotel. Eles começaram na Holanda, né, a origem é holandesa. O nível de serviço que eles prestam é muito comparável com o hotel, tanto que tem hotel até no nome deles. Eles foram evoluindo com a marca, mas eles fazem muito esse trabalho de eventos, de prestar serviços dentro do próprio empreendimento. Hoje eles têm coworking dentro do prédio. Isso é muito bacana. Eles têm um mix de produto e que eles usam muito do design dentro dos prédios. Também, então, design faz uma diferença importantíssima na vida das pessoas. Você não nota isso, né? Depois que você vê um prédio com design comparando com o que não tem design, um móvel com design sem design, faz muita diferença. Você vive melhor num prédio, num móvel com design, né? O que a gente vê muita diferença quando a gente olha essas empresas que cresceram assim vertiginosamente como as empresas do Reino Unido. Você vê hoje grandes empresas americanas investindo no Reino Unido, porque eles focaram muito em estudantes estrangeiros que foram para lá. Muitos asiáticos foram para lá com muito dinheiro. O indiano adora estudar lá, então, o chinês eles também. Eles vão com bolso cheio, vão gastar, então eles querem empreendimentos de luxo. Então você vê empreendimentos maravilhosos sendo desenvolvidos, caros, e são produtos que a gente não consegue trazer para cá. Dá pra gente olhar, dá pra gente namorar. No futuro, né? No futuro, agora falta tudo, né? Na hora que tiver a base feita daqui a muitos anos, talvez uma especialidade. Depois que a gente fizer para atender a faixa que a gente gostaria de atender, fala, tá tudo atendido, dá pra gente fazer um plus de repente? Ou a gente pode pensar, mas esse produto deles a gente olha, vê o que dá para tirar, aproveitar de ideia e traduzir para cá, mas a gente não consegue fazer um espelhamento para a gente, porque é um produto de uma qualidade muito superior. Sim. Então, o conceito é importante, o conceito é interessante, mas a gente não consegue refletir 100% para cá. É outra renda, né? Eu tive a chance, a oportunidade de ficar em Harvard, num prédio de estudantes. Sim. E Harvard já é um padrão alto, né? Sim. E o prédio muito bacana, no meio do campus, né? Você saía a pé, andava 2 blocos, estava lá. E o bacana era o seguinte, lá tinham 4 ou 5 quartos, um pouco mais, 6 ou 7 quartos, em volta de um escritório. E esse escritório era onde se tinha as reuniões esses 5 ou 6 estudantes, estão fazendo o mesmo curso que você,
Lá é case method, né? Você estuda de casos. Então você tem que ler bastante antes, meses, fica lendo um calhamaço de casos. E você, antes de ir para a aula, você tem que ter o teu ponto de vista do caso que você leu. E daí você, antes de ir para a aula começa às 8h30, 8 horas se reúne todo mundo naquele escritório. E cada um conta o seu ponto de vista, dá uma afinada no seu ponto de vista, vai para a aula, o professor dá a aula, nos últimos 15 minutos ele debate o caso, mas não em grupo. O grupo está só para afinar o caso. E achei interessante isso, de ter um escritório com tudo, mesa de escritório, como se fosse uma empresa, né? Então, tem vários tipos de negócios para serem feitos nesses prédios de estudantes. Acho que o começo é esse mesmo. Tinha uma área grande de convívio embaixo, que era onde todo mundo se encontrava. Sim. O quarto era muito pequeno, parecia um quarto de navio, assim, uma cama pequena, um lugar para estudar, com prateleira por livro, uma cadeira, acabou. Era bem pequenininho mesmo, né? E eu acho que é isso que se precisa. Como estudante, não precisa de muito, tem que ter uma área de convívio boa, uma boa segurança, né? Sim. E alimentação, tem algo de alimentação que vocês fornecem? Não, a gente não fornece nada. Cada um se vira. A gente tem uma cozinha lá para eles fazerem? Normalmente tem uma cozinha comunitária. Em alguns prédios, em alguns apartamentos existem pequenas copas para eles também. Eu também tive a chance Copa de apoio e aí depois eles têm uma cozinha comunitária. Eu fiquei num prédio de estudantes em Nova York também, perto da Colômbia. E lá era o seguinte, era um monte de quarto pequeno também, e daí só que tinha uma cozinha por andar. Né? E as pessoas... Na Europa esse modelo é bem Aqui você acha que não é o caminho esse? As pessoas não pode funcionar muito em casa, a gente né? Depende do tipo de projeto, a gente vem adotando modelos diferentes, porque depende, como a gente vem trabalhando muito com retrofit, depende do claro, que se vai encaixa. adaptar o melhor ali. Às vezes já tem a cozinha dentro do quarto, a copa, né? Então a gente mantém. Já mantém. E o retrofit, pela velocidade de colocar no mercado, essa que é a vantagem do retrofit? Pela velocidade. Porque não tem tanto terreno disponível de próximo também. E as oportunidades de compra. De prédio, para ganhar dinheiro mesmo. Quem está investindo está ali para fazer a curva de construção de um projeto novo, você tem, se você pega São Paulo hoje, você até comprar o terreno, você aprovar, depois você construir, você vai levar um tempo gigantesco. Um prédio que a gente compra, você comprou, aprovou, dependendo do tipo de aprovação, se não tem mudança de uso. Se residencial para residencial, a coisa já está meio pronta. A gente comprou um agora que é residencial e continua residencial. Pronto, esse é o negócio. Desde a compra, da aquisição até a abertura, vai levar 18 meses. Então, em 18 meses, você não compra um terreno, aprova e constrói. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito. Então, muito interessante. E qual é o futuro da tua empresa agora? O que vocês estão querendo? Vai em São Paulo? Vai ficar aqui no estado de São Paulo? Nós estamos focados hoje no Sudeste. Desenvolvimento no Sudeste. O foco inicial na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, o início. Depois para as capitais do Sul. E nossa meta, porque nós temos um período de investimento do fundo. Sim. Chegar em 2021 com 5 mil camas contratadas. Está com 600 camas hoje, vai aumentar 8, 9 vezes o que você tem hoje. Hoje 600 camas em operação, mas nós já temos 1.000 contratadas. Né? Tem um pipeline de 1.000 aí, então... Não, isso de compradas. Agora, esse ano, o final de 2019, a meta é 2.000 camas, então a gente precisa comprar mais 1.000 e chegar em 2021 com 5.000. É muito trabalho, hein, Juliano? Não 5.000 em operação, mas 5.000... Sim, já contratadas, vamos dizer assim, né? Exato. E aí a marca e o Living mesmo. E o Living. Então, acho que tá de bom tamanho dos próximos anos aí, dos últimos anos, que eu pude acompanhar rapidamente, né? A gente se conheceu e eu te acompanhei de longe, depois alguns eventos que a gente se encontrou. Fiquei muito feliz de ver esse desenvolvimento, que já via esse brilho nos olhos que você tem hoje. Lá naquela época, né, você tem uma vontade de fazer acontecer e precisa disso para fazer acontecer as coisas, porque são tantas barreiras no meio do caminho, né? É a barreira da crise que aconteceu, é a barreira do juro que sobe, é para aprovar o projeto, depois para operar, deve ter aprendido bastante nesse meio do caminho, né? Sim. E nisso vai criando uma experiência que vai criando... A gente está bastante positivo agora também com o investimento na educação que o novo governo está... sinalizando. Ele está focando muito na educação. Né? É o que o Brasil, sem isso aí o país não vai andar. E aqui em São Paulo, né, tem ótimas universidades, né? A USP, tem um colega nosso aqui que faz USP e outra pessoa de família, e você vê em volta tem muitas
lugar para estudante, mas é tudo muito assim, precário. É precário. Né? A pessoa fica meio mal instalada ali. Né? Então é complicado. Você está trazendo uma dignidade aí, né, nova para essa fase tão bacana. Preço. O desafio é sempre preço. É conseguir fazer tudo isso acontecer dentro do bolso que dá para pagar, né? Legal, Juliano. E de tudo que nós conversamos aqui, o que você acha que seria assim, um resumo para contar para aquela câmera ali, nosso investidor, nossa investidora, né, que está olhando isso aí, e vai existir uma hora para poder entrar o investidor de varejo, aí, o pequeno investidor, esse fundo que vocês estão hoje investindo no Private Equity, uma hora vai querer, na hora que tiver essas 5.000 camas, né, vai ter já uma escala, uma demanda, que você vai poder talvez abrir isso para o mercado, né? Sim, sim. Essa é a expectativa de vocês? Vai. Hoje, o nosso fundo é fechado, nós já temos a captação, os investidores são todos estrangeiros, mas como todo fundo de Private Equity, ele tem um momento de saída. Então, em breve a gente vai ter que abrir esse fundo, provavelmente vai abrir isso para varejo, e aí vai ser um momento de entrada de investidores nacionais dentro desse fundo. Nós não podemos dizer isso quando vai acontecer, mas tem que acontecer dentro de uma estabilidade dos empreendimentos em operação, com uma ocupação estabilizada. Mas em breve a gente vai ter novidades. Legal, Juliano. Então, essa informação é muito importante. Fico muito feliz de poder trazer essas novidades do estudante aqui, porque desde que era estudante, a gente via essa operação, a demanda de ter uma operação dessa no Brasil, e nunca ficou de pé, né? Tem vários pequenos investidores nisso, em várias cidades, né? Muito varejo, mas não tinha assim uma marca forte. Fico feliz de você estar conseguindo conquistar tudo isso, né? E deixar esse recado. O meu recado para você é aquele de sempre, né? Os negócios e as pessoas vêm e vão, mas os imóveis ficam. E se bem administrados, gerando renda e patrimônio por gerações, né? Então a pessoa que investe num fundo imobiliário de estudantes, hoje na Inglaterra, que tem grandes fundos lá, de milhares e milhares disso, está ganhando dinheiro. Nos Estados Unidos também tem esse perfil do investidor que gosta dessa renda, né, desse tipo de perfil de inquilino. E o Juliano trouxe aqui para nós essas novidades, né? Quer deixar o teu site, algum contato para a pessoa poder conhecer um pouco mais dos teus empreendimentos? Claro. Como é que é? O site da empresa é youliving.com.br. O telefone nosso é 3078-0200 e o e-mail de contato é contato@youliving.com.br. Legal, então estão aí os contatos do Juliano. O meu é ricardoreis.me. Entre lá, mande seu recado, faça sugestão de pauta, sugestão de perguntas, né? Será muito bem-vindo, deixe lá o seu recado para nós, vai ser muito bem-vindo, tá? Então fica aqui o nosso recado de que semana que vem temos outra entrevista. Vocês vão gostar bastante, pessoal de imobiliária e tantas outras que já estão agendadas aí para esse ano. Tenho certeza que você vai gostar bastante. A ideia é trazer sempre novidades do mercado imobiliário para você, tá bom? Muito obrigado, Juliano. Ricardo, venha sempre obrigado mais uma vez. Quando tiver novidades aí do teu mercado, né, for mudar de fundo de Private Equity para fundo imobiliário, ou tiver mais 5.000 camas prontas, ou qualquer coisa que aconteça de diferente aí, venha contar para a gente aqui, tá bom? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Legal, muito obrigado, bom dia, boa semana a todos.